Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Papo Reto, do nosso podcast Papo Reto com o Márcio Pozobon, sempre agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, Kia Moreira Consórcios e Irmãos Cancelli. Hoje temos a grata satisfação de receber duas lendas, um que pilota e outro que conserta. Fala aí, rapaziada, estamos começando então mais um Papo Reto. Hoje o papo é acelerando, cheio de adrenalina e muita história para contar. Nosso convidado é um cara que representa força, talento e coragem sobre duas rodas. Campeão do S, campeão catarinense 2021-22 e campeão brasileiro em 2022 de motocross. Zeus Glanerti, que trouxe junto para esse bate-papo o seu chefe de equipe, treinador, mecânico, amigo e patrono da pista caríssima, seu Jean Kia Moreira. Rapaziada, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Márcio, agradecemos o espaço para nós falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da história do motocross, da nossa região, o que nós conseguimos fazer aí saindo daqui do oeste de Santa Catarina, né? Visitamos praticamente os principais estados do Brasil e junto com o Jean aí viemos aqui contar um pouquinho dessa história. Obrigado aí, Márcio, pela oportunidade de mostrar um pouquinho da nossa história aí. E é isso aí, vamos contar um pouquinho do que aconteceu nessa jornada aí do motocross aí. Gente, só lembrando mais uma vez, o projeto inicial do nosso podcast é isso aí mesmo, tá? É trazer personagens da nossa região que fizeram história, que fazem história e continuam fazendo história, mesmo fora da competição, fora da área que atua, inspirando muitas pessoas. Vamos voltar um pouquinho no tempo então. Como começou a tua paixão pelo motociclismo, Rizeu? Então, eu corria bicicross, né? BMX e aí comecei a acompanhar um pouquinho motocross em Chapecó, eu sou de Chapecó, né? Sou natural de Chapecó. E sempre fui do esporte e comecei a acompanhar o motocross e ir até a EFAP, ver os pilotos antigos, inclusive um deles é daqui de Joaçaba, que é o Evandro de Domênico, né, que tem uma história linda também no motocross. Inclusive sou fã dele, né, meu amigo, mas eu sou, né, ele sabe que eu sou fã dele. E aí comecei a acompanhar, eu ainda menino lá, né, corria bicicross e olhando os caras andar de moto lá, eu comecei a achar que era mais fácil andar de moto. Assim, cara, acho que ali é mais fácil, que é só acelerar, não precisa pedalar e tal. E aí um dia eu falei com meu irmão, né, fui assistir uma corrida no domingo e falei, cara, eu acho que eu consigo fazer aquilo lá. Ele disse, não, então vamos lá essa semana. Ele tinha uma moto na época, uma XL 250, uma Honda, né. E aí fomos lá, ele disse, será? Eu disse, não, vamos lá. Daí fomos lá na pista que teve a corrida lá. E aí dei umas voltas lá e já saí saltando e saltos e tal. E ele disse, não, cara, você leva jeito mesmo, acho que vamos tentar isso aí. E aí começou ali, em 1987. Mas isso foi o quê? Um amor à primeira vista ou no começo teve um pouquinho de medo? Não, cara, nunca tive medo, porque como eu vinha do bicicross, né? Estava sempre voando? E eu como a maioria, né, a galera das antigas, fui criado solto, né? Então a gente não era muito de ter medo das coisas, né? Ia lá e tentava, se desse ruim. Nunca tive medo, na verdade, assim, sabe? Pelo bicicross, eu acho que a gente já fazia muitas coisas que sem capacete, sem nada, sem segurança nenhuma, né? Acabava se machucando, acostumamos. E depois fui pra moto, era obrigatório usar itens de segurança e tal, já dava mais uma segurança, né? Não, mas medo não, nunca tive medo não. E essa época do bicicross é aquele tipo de criança que fica brincando o dia inteiro subindo barranco em árvore, né? Só vê os esfolão quando vai tomar banho e começa a arder, né? Cai, levanta e vai de novo, né? E não reclama, né? Porque era a nossa infância, né? Você lembra da primeira vez que você subiu numa moto? Como foi a tua reação? Cara, a primeira vez que eu subi numa moto, então foi na moto do meu irmão, né? Eu tinha 11 para 12 anos. E a moto era maior que eu, cara. E o meu irmão viajava, ele trabalhava na Dentária Catarinense, ele era vendedor, viajava a semana inteira. E aquela moto ficava lá me namorando, né, cara? Daí eu roubava a moto dele durante a semana e saía andar. E chegava no final de semana, eu tinha gastado todo o tanque, né? Ele não entendia como é que a moto consumia gasolina, né? Mas ele não imaginava. Ele não imaginava que era eu que pegava a moto dele, né, cara? Pois mais tarde eu contei pra ele, mas aprendi a andar de moto sozinho. Não podia contar pra ninguém, né? Ninguém podia me ensinar, imagina, com 11 para 12 anos, né?
E foi isso, cara, assim. E a questão da família, os pais apoiaram essa ideia ou eles achavam meio loucura estar num mundo tão radical assim? Cara, então, meu pai, na verdade, foi meu irmão mais velho, né? Porque eu perdi meu pai, tinha 6 anos, então não tive muito contato assim, né? Então a minha mãe foi meu pai e mãe, e o meu irmão mais velho foi, né, quem me dava mais direção, assim, né? E ele me apoiou, e me levava nas corridas inicialmente e tal, estava sempre comigo. E a minha mãe não, né? Minha mãe apoiava, mas como mãe, né? Sempre com medo e tal, porque era perigoso, mas pensa, olhando o filho no ar lá, né, e tal. Que é aquela história, acelera, mas... Vai devagar, acelera devagar, né, meu filho? Eu dizia, mas não dá, né, mãe? Senão eu perco. Sempre assim, mãe é mãe, né, cara? Mas a mãe sempre apoiou, ia comigo nas corridas também e tal, mas sempre com o coração na mão, né? Isso é importante, né? A base, suporte da família, né? E quando é que tu percebeu que dava para levar isso a sério e viver do esporte? Então, cara, nessa época, em 87, eu tinha 16 anos, né, 16, 17 anos, o meu irmão me deu uma XL 125, que não é uma moto de motocross, mas na época tinha categorias, né, categorias nacionais de estreantes, categorias nacionais de pilotos mais pró e categorias de motos especiais. E eu vi os caras andar e ele me deu aquela moto e eu comecei a treinar com a moto, em 6 meses eu desmanchei a moto, destruí a moto. Não tinha. Só que daí eu já conseguia andar bem. Tipo, fizemos umas corridas, eu ia bem, ganhava uma galera lá que já andava muito mais tempo e tal, né? E aí ali eu vi que eu levava jeito, sabe? Levava jeito, tinha talento e tal. E aí eu tive alguns pilotos, né? Que é o Milton Becker, o Chumbinho, que é o meu maior referência, né? E tal, assim, de dedicação e foco. Saiu lá de Itapiranga também, né? Uma cidadezinha desse tamanho. O Milton Becker e o Elton, né? Que são 2 irmãos. Fizeram história, ganhou, acho que o Chumbinho acho que é o maior campeão brasileiro em número de títulos da história do nosso motocross, né? E esses caras sempre foram os caras que eu olhava lá e... O espelho. E o Isair Gambato, que é dono da Honda lá de Chapecó, do Grupo Gambato e tal, ele inclusive eu tenho um sobrinho meu que é neto dele, a minha irmã teve um filho com o filho dele lá, com o Marcelo. E o seu Isair montou uma equipe lá de Chapecó que era referência nacional. A primeira equipe que tinha um motorhome e tal, era a Motomáquinas. E aí daí contratou o Cássio Garcia, e tinha o Clayton Detone lá, que andava também, que é lá de Chapecó, e o Milton Becker. Inclusive essa história aí, ela poucas pessoas sabem, só quem andou mais próximo de mim aqui na época e tal. E como eu gostava muito, eu fui conversar com o seu Zé um dia. Eles foram treinar lá, e eu tava lá com a minha XLinha treinando. E aí a minha XL perto das motos deles, né, imagine. Mas eu saltava, tirava as mãos, fazia um monte de coisa no ar e tal, que até os pilotos não faziam na época. Por causa do bicicross, né. E aí eu pedi pra ele uma chance, ele falou, cara, então faz o seguinte, em janeiro o Cássio Garcia, que é um amigão meu também, né, foi um dos maiores pilotos que nós tivemos também no país. O Cássio volta dia 15 de janeiro, e aí você esteja aqui pra você começar a treinar. Mas ó, tu não vai ter salário, não vai ter nada, mas também não vai gastar nada. Tu dou as motos, dou tudo, tal. Eu disse, minha chance de ouro, né? E eles viram que eu também levava jeito. E aí aconteceu que dia 6 de janeiro, eu num acidente de trânsito quebrei o fêmur. De moto, né, no trânsito. E aí o sonho foi para água abaixo ali, né, inicialmente ali. Eu conversei com eles que eu não ia poder me apresentar para a equipe, né. E, inclusive eu jogava futebol na Chapecoense na época também tive que parar de jogar futebol também, né. E foi isso, naquela época ali eu já sabia que podia, sabe. Mas aí ali o sonho acabou ali, né. Daí depois mais pra frente eu retornei. Gia, conta pra nós um pouquinho da tua história com as motos e quando começou essa parceria e como é que você conheceu essa lenda da moto. Na verdade a moto pra mim chegou um pouco de paraquedas, né? Porque como eu sempre fui do interior, o nosso esporte sempre foi o futebol, né? Futebol de comunidade e tal, né? Mas determinado tempo eu lesionei o joelho e tive que parar de jogar o futebol por um tempo, né? E daí eu falei, agora o que eu vou fazer, né? Intermédio de 2 amigos meus que já andavam no velocross na região aí, mas nada de muito grande, só no regionalzinho e tal. Como a pista era... nós não tinha pista de treino e tal, e meu pai morava no interior, eles pediram, já não tem como a gente usar um pedacinho lá para fazer um 8 e tal.
Eu falei, cara, vou trocar uma ideia com o pai, ver se tem algum local que a gente pode fazer um traçado ali, pra gente começar os treinos e tal. E falei com meu pai e tal. Ele falou, filhão, tem um pedaço ali que eu tô usando de pastagem ali, pode fazer lá. Eu falei, não, show de bola. E ali veio uma coisa que o meu pai me falou naquela época que eu levo pra minha vida, né? Ele falou, filho, pode fazer, que eu prefiro que você esteja perto de nós aí que longe. E assim, com esse incentivo dele, surgiu a Pista Caríssima, que hoje a gente já é consagrado aí na região e já faz 11 anos, né? E a Pista Caríssima e o esporte começou aí, então nessa época, né? E o Zeu a gente já se conhece há muitos anos, né, Zeu? Só que o Zeu já sempre andou em alto nível, né? Então ele sempre andou os estaduais, andava o motocross do brasileiro, né, do nacional, e a gente sempre foi limitado nos regionalzinhos aqui, né? Então era difícil a gente se encontrar em alguma etapa, alguma prova, né? Mas já sabia que o Zeus existia. Já sabia, já acompanhava ele, já era fã dele nas antigas, né? Mas até então eu não mexia com moto, eu só pilotava mal e mal, né? E essa parceria de vocês aí? Começou como? Essa nossa parceria aí foi a intermédio de um outro amigo nosso, né, o Dudu Delavi, que foi o primeiro amigo meu que me levou para um brasileiro de motocross, que me apresentou o que é um brasileiro de motocross. Mas foi para assistir, para competir? Fui para auxiliar ele, né? Auxiliar, mas não sabia fazer praticamente nada, né? Então ele me levou junto para eu conhecer, né? O mundo do motocross. Exatamente. Então, daí fui essa primeira prova, na segunda prova, daí me apaixonei já, né? Na primeira prova pelo esporte. Na segunda etapa, que era para nós ir, que era Tupaciguara, em Minas Gerais, tava indo eu e o Dudu, daí paramos fazer um treino e comer uma costela, a famosa costela do Célio, lá em Porto União. E o Dudu foi fazer um treino, acabou levando uma forte queda e não pôde viajar com nós para Minas. Eu e o Zé olhamos, falei, vamos abortar, vamos ir. Daí conversamos e falei, não, vamos ir. Já estava todas as inscrições pagas, as despesas, né? Então resolvemos a montar na Fiorino e se largar para Minas Gerais. Chegando lá no sábado, daí a nossa corrida era no domingo, era 2 categorias. Tinha a MX3, para vocês entenderem, a MX3 é pilotos de 30 anos acima, e o Zeu já era piloto da 4, né? Que era de 40 acima. Nós fizemos a inscrição do Dudu para o Zeu correr no sábado. Tinha muita barro, muita lama, e a gente sabe que eles não são acostumados com isso, né? E nós já temos uma facilidade melhor de andar nessas condições, né? E o Zeu conseguiu o nosso primeiro fato inédito, que foi um pódio lá na MX3, no Brasileiro, que fez um top 5 lá, né, Zeu? Foi, eu acho, o primeiro sonho que nós realizamos, que nós nunca tinha imaginado que nós ia sair daqui e ia conseguir chegar lá e fazer um feito desse. No domingo, daí, através das chuvas, foi cancelada todas as baterias. Então, para vocês terem uma ideia, se nós não tivéssemos corrido no sábado, nós tínhamos saído aqui de Joaçaba e ido até Minas Gerais. Só passear. E dali em diante a gente, acho que criou uma conexão tão grande que dali em diante eu acho que nós convivíamos mais nos finais de semana, mais eu e você, que com a nossa própria família, né? Com as mulheres. Parceria mesmo, né? E foi isso. Jean, o que você pensou no início dessa parceria de você? Você é um cara bem simples ali do interior, saindo do Itororó para conhecer e conquistar o Brasil. Em algum momento desse você sonhava em grandes, assim, uma imagem, chegar aonde? Vocês chegaram em conquista de títulos estaduais e o tão sonhado título do brasileiro juntos, né? Na verdade tem uma frase que eu usamos muito, né, no longo dessa jornada aí, que era assim, olha aqui nós do interior fazendo história, né? Que eu acho que a gente sempre fez o possível para chegar lá. Tinha bastante gente que acreditava, bastante gente que não acreditava. Mas eu sempre digo, né,
as tuas conquistas sempre são do tamanho dos teus sonhos, né? Exatamente. Então, acho que tanto dentro de mim como dentro dos eu, o que nós podíamos fazer para nós almejar ou alcançar esses títulos foi feito, né, Zô? Então, o sonho, cara, a gente tem, né? Era um projeto difícil por condições financeiras, né? Que a maioria dos outros anos, até começar o brasileiro, a gente sempre ia com recursos próprios, né? Então, Não é barato uma brincadeira dessa, né? isso não é nada barato. Então, É pouco. eu sempre digo para você, eu sou grato por tudo que a gente passou, porque hoje os pilotos que a gente era fã no Brasileiro de Motocross, tanto pilotos de fábrica, de equipe, hoje além de nós ser fã, eles são nossos amigos. Pô, que beleza. Então a gente Importante, uma troca de ideia, de conhecimento também. com certeza, né? Então a gente sempre foi com uma estrutura limitada, mas para nós era o suficiente. Então só tem a agradecer mesmo o que a gente alcançou e tudo que a gente passou, tudo experiência, né? Uma estrutura limitada, mas o que valia é o que estava em cima da moto, né? É isso aí, exatamente. Zeus, Conta muito. 2021 e 22 campeão catarinense, 22 campeão brasileiro. Que sequência, hein? Como foi viver esses momentos aí pra ti? Cara, como já falou, né? A gente começou essa parceria em 2017. A gente foi a Minas lá, correr essa etapa do Brasileiro lá. E eu fiz um pódio com 47 na categoria de 30, que é algo muito raro de acontecer, difícil de acontecer, né? E aí a gente se empolgou, né? E aí começamos a galgar coisas maiores, né? Aí em 2020, final de 2020, o Jean falou algo pra mim que eu fiquei martelando. O Jean disse, onde nós vamos aqui, nós sempre ganhamos corrida e tal, mas você nunca participa de um campeonato inteiro para somar ponto o tempo todo, o ano inteiro, todas as etapas, né? Pra gente tentar ser campeão, precisamos ser campeão de alguma coisa, ele falou. Daí eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o campeonato 2021 do Catarinense, vamos fazer inteiro. E vamos ver como é que vamos. E aí no finalzinho de 2020, nós fomos andar uma prova em Canelinha, e eu tava com uma moto, uma YZ 450, que ela já era a mesma de 2017. Então já tava velhinha, porque eu não tava competindo direto, então uma moto mais ou menos, beleza. E aí a minha moto deu um probleminha num treino, e um amigo meu, Charles Barão, aí de Videira, me emprestou a moto dele pro outro treino, que era o treino cronometrado. Ele falou, não, vai com a minha, né, e era uma Kawasaki, um outro modelo de moto e tal, e era 2020, mais novinha, 2019. Totalmente diferente. Mais fininha, mais levinha. Daí eu sentei na moto e falou, quer ajustar os manetes, porque cada piloto tem o seu posicionamento, né? Eu disse, não, tá perfeita a moto. Sentei na moto, tava legal. Daí eu fui no primeiro treino, eu virei 6 segundos mais baixo. Então eu de 11º, eu fui pra entre os 5 já, sabe? Só de eu trocar de moto. Olha só. E daí na corrida também, nós não pensava nem chegar entre os 5 e eu andei segundo, terceiro o tempo todo até eu cansar, que eu não tava muito bem preparado fisicamente e tal. E aí ali começou, né? Daí eu disse pro Georgia, se nós trocar de moto, acho que dá pra nós, em 2021, de repente, dá pra fazer brigar barulho com alguma coisa, né? E aí trocamos de moto, né? Trocamos de moto no início de 2021. E daí fizemos o Catarinense 2021 inteiro. Conseguimos ganhar, né, Jean? Acho que daí tem os pilotos do litoral, né, são fortes, se dedicam, essa hora estão treinando, sabe, né? O pessoal treina mesmo, treina 3, 4 vezes por semana, né? E daí nós precisávamos fazer isso também, né? Daí eu optei por isso. Eu disse, não, cara, então 2 vezes ou 3 durante a semana eu vou treinar de meio-dia, porque eu não tenho outro horário por causa do meu trabalho. Que loucura. Eu saio 11h30, 15 para meio-dia, deixo tudo pronto em casa, pego as coisas, eu moro lá em cima perto do autódromo, né? E vou lá no autódromo, treino até 1h30, vou para casa, tomo um banho e vou trabalhar, né? E essa foi a minha rotina. E aí treinava... Daí consegui pegar ritmo, né? E aí fomos na primeira etapa, ganhamos, né, Jean? A primeira etapa, daí ganhamos a segunda também. E aí foi, 2021, daí tem um piloto lá, que é o Anísio Klassen, lá de Palhoça, que ele vinha participando do Brasileiro todos os anos e tal, e ele era o nosso principal adversário aquele ano ali. E como ele estava também assim, brigando entre os primeiros do Brasileiro ali, primeiro não, quinto, quarto, sexto e tal, sabe?
Aí nós medindo por ele, que nós estava ganhando dele aqui, eu achava que nós também teria condição de andar lá entre 5 e 6 por aí, né? Mas ninguém acreditava, só nós, né, Jean? E aí treinei muito em 2021 para ganhar o Campeonato Catarinense, né? Foi focado. Quero ganhar. Focadaço mesmo, precisava ganhar. E aí na final do ano eu fiquei campeão, num final de semana do Campeonato Catarinense. E no outro final de semana tinha a final do Brasileiro no Rio Grande do Sul. E nós fomos lá andar, e eu tava voando, sabe? Sabe quando tu tá naquela super tua melhor bem. auge. No auge. Melhor fase, acho que foi aquela, inclusive. Eu tava assim sobrando, porque eu treinei muito pra final do Catarinense. Porque a final do Catarinense era uma prova no sábado e uma no domingo. E eu tinha que ganhar as duas, porque nós estávamos empatados. E aí eu treinei muito. Tanto que na semana depois da corrida do Catarinense, pra ir pro Brasileiro eu não treinei. Porque sabe quando chega assim no overtraining, tá cansado, né? Eu não treinei, fui pro Brasileiro sem precisar treinar, assim. E aí lá no Brasileiro, eu tava 2 segundos mais rápido que todo mundo no treino. E os caras disputando a final do Brasileiro tinham que ganhar para ser campeão. Estavam ali, 2021, né? Os caras que estavam da categoria ali. E eu mais rápido que os caras. E aí o Jean falou, tu tá mais rápido, cara. Eu disse, então vai dar boa, né? E daí tudo cronometrado, né? Daí no cronometrado eu virei o joelho. Lá embaixo, num buraco lá, cara, perdi o pé da pedaleira e virou o joelho. E eu tive que, virou pra trás, sabe quando pega o pé e vira tudo pra trás assim. E aí eu tive que correr amarrado, o joelho amarrado. Mais essa ainda. E sem tirar o pé da pedaleira, cara, daí corri, ficamos em quinto, né, gente? Ficamos em quinto, mas os 4 primeiros, tudo perto, sabe? E eu machucado, não conseguia atacar. Daí ali nós viemos pra casa, né, com o 5º lugar, que tava excelente, que eu já nem imaginava, né? Quinto lugar no Brasil. No brasileiro, Aí, e ganhamos a etapa do Campeonato Gaúcho, que era junto ali também, daí eu ganhei a etapa da categoria. E daí nós viemos e na janta, na volta, né, eu, o Jean, o Rodrigo, o Savanhago e o Otávio, que são aqui de Capinzal, né, que viajam com nós, e o Rodrigo também era meu patrocinador. Nós, na janta, nós comentamos, né, cara, foi bom demais, mas dá pra nós ir mais longe, né, foi um gostinho nós podíamos brigar pra ganhar essa corrida. Difícil, sim, sempre é difícil, mas daí ele foi, cara, 2021 foi essa história, daí 2022 nós iniciamos daí pra pensar em Campeonato Brasileiro, daí por causa disso aqui, né, cara, e tal. E aí começou 2022, daí segunda parte ali, né, da história, né, que o Campeonato Catarinense daí andamos todas, assim, eu já era acho que o piloto mais rápido, né, do estado, na época ali, da minha categoria, mas aí nós estávamos olhando para o Campeonato Brasileiro, só que para competir o Brasileiro, só nós não tinha como, então nós precisávamos de mais pessoas apoiando, ajudando e tal, né, daí que entrou. Acho que já pode falar um pouco, né, já dessa parte aí do início de 2022 aí. Não, na verdade foi um projeto, né, que a gente no final de 2021 sentemos, né, vimos que não era viável continuar fazendo da maneira que a gente estava fazendo com recursos próprios. E como a maioria de nossos integrantes aí da Pista Caríssima são empresários, a gente entrou em contato, fez uma reunião e eles acabaram aderindo à ideia e ajudando em patrocínios, e vários amigos ajudaram no patrocínio, né, para viabilizar esse sonho de fazer o Campeonato Brasileiro inteiro. E esse campeonato também é uma coisa que você já tinha na tua mira ali, que você estava se mordendo por ele também, né? Cara, viu que tinha como chegar, né? A gente já tinha participado do Campeonato Brasileiro, como eu falei, etapas isoladas, né? Pegava e ia lá na abertura, lá em Indaiatuba, que é no centro de treinamento da Honda, que é uma prova, assim, gigante, né? Ia lá na abertura, porque gosta de estar no meio, né? De correr lá, ia lá, corria e tal. Aí ia outra no Rio Grande, de vez em quando, ia lá no Paraná numa outra, sempre isolado, assim, né? Nunca participamos do campeonato inteiro. E aí, como nós vimos que tinha condição de pelo menos andar entre os 5, porque um campeonato de motocross, ele é um campeonato onde não é o piloto, a não ser que tenha um piloto que ganhe todas, mas normalmente é o piloto mais regular que ganha. Um campeonato de esporte. Erra menos, que dá menos problema. Erra menos, que acabar todas as provas bem e tal, né? Normalmente é regularidade, né? O cara tem que ser regular.
E nós sabia que eu tenho essa característica. Eu largo bem, sempre largo bem, raramente faço uma largada ruim, assim, tipo, larga 40. Pensa, vocês vão ver nos vídeos ali, larga 40 um do lado do outro. E vai todo mundo para a primeira curva. E se tu largar, se tu largar atrás lá para 20º, por exemplo, e você tá andando no mesmo tempo dos primeiros, por exemplo, digamos que na tomada de tempo tu tá entre os 5 primeiros. Se você largar lá em 20º, você nem vai ver os primeiros. Eles vão embora. Porque daí tira 1, 2 segundos por volta, porque enquanto você tá perdendo tempo atrás dos outros, quando você limpou, os caras que tu tá lá sexto, tu nem vê mais os caras, eles já estão 20 segundos na tua frente. Então a largada é importante e tal, né? Então nós sabíamos, né, que eu tenho algumas características que ia somar para nós, que é largar bem, que é ser regular, que é não cair toda hora, né, e tal. O que vocês têm a falar sobre a equipe que vocês chamam da nossa família do motocross? É uma união muito forte de vocês dois, né? Mais pessoas da equipe, né? Na verdade, isso daí não é de agora, né? A equipe já vem de longa data, né? Normalmente a gente viajava sempre com o Alex Cavalca, o Rodrigo Savanhago, o Otávio Savanhago, Rômulo, o Charles Baron. Então, tipo, queira ou não queira, foi se formando um vínculo que era... Nós estava ali um pro outro, o que precisasse um pro outro, a gente estava ali disposto de ajudar um ou outro, mesmo que fossem rivais, né? Então, só agradecer mesmo a todos aí pelo apoio e a estrutura que sempre forneceram para nós, né, Zé? Nossa família, aí a gente sempre fala com uma família, porque, como eu já comentou antes, né? Nos finais de semana, às vezes nós saía na quinta, voltava no domingo de noite, segunda de manhã para casa, né? E tava com esse pessoal, Sim. Final de semana, 2 vezes por mês. Então é nós, o pessoal ali de Videira, de Tangará, de Ribeirão Preto, né? O Alex, o Rômulo, o Charles, o Cali, o Crema, o pessoal lá, o Célio, o pessoal de União da Vitória. Então também a gente tem uma equipe que são vários pilotos, né? Mas a gente acaba ficando tudo junto, e faz carne junto e tal, passa o final de semana junto, né? Então o Rodrigo, o Cueca aqui de Capinzal, né? Aqui o Jackson sempre foi com nós, o Calil, né? Falei o Calil lá e tal. O Bender, que é meu patrocinador de suspensões, que é daqui de Joaçaba, né? Fera, o Júnior Bender. Né? Cara. Tu falando da suspensão, né, cara? Falando do Bender, assim, cara. O Bender é um cara que eu tenho uma consideração muito grande, porque eu vi ele crescer, sabe? Eu vi de onde ele saiu, eu conheço ele desde que ele começou como mecânico. E ele, quando ele foi para essa parte de suspensão, conversou comigo e tal, eu disse, cara, não tem quem faça na nossa região um especialista. Tem os caras que desmontam e trocam o óleo, né? Mas de uma moto especial, tem que ser um especialista, porque é uma moto de alto rendimento, é uma moto que você está, às vezes, lá 15 metros de altura, entendeu? Tu tem que ter segurança. E ele foi, cara. O Bender foi atrás de cursos, especializou e tal. E hoje ele é uma referência. Uma referência na nossa região, uma referência no estado. Nós demos esse título nacional para ele também, né? Que o equipamento dele, né, ficou campeão brasileiro, né? O Bender ficou campeão brasileiro junto com nós, né? Com a suspensão dele e tal. A Racer, né? A Racer do Rômulo de Ribeirão Preto também, meu patrocinador de equipamentos, né? Eles são hoje um dos maiores do Brasil também de equipamentos para motocross, né? E trilha, moto de trilha e tal. Então a nossa família é isso, cara. É muita gente que é do meio e que comprou essa ideia, né? De nos ajudar a participar do campeonato, né? O Alex Cavalca, né? Fornecia para nós estrutura, né? Ele tinha com o motorhome, ele tava ali junto com nós. Então, cara, muita gente boa aí no meio que nos ajudou, né, Jean? Voltando ao Bender aí, agora que o Zé tá um pouco afastado aí do motocross, agora que eu e ele estamos com um novo projeto, né? Estamos disputando o catarinense de velocross, agora ele está em segundo lugar numa categoria e terceiro em outra. A ideia é esse ano pegar a experiência, o ano que vem se aprofundar mais no campeonato e almejar o título também, né? Mas deu o quê? No Veloterra? Velocross daí. Pensa em ir pro motocross? Motocross ainda não, a gente tem que subir um degrau de cada vez e ir evoluindo, né? Então, a princípio, estamos fazendo o catarinense de velocross e
possivelmente vamos fazer alguma etapa aí do Brasileiro para a gente medir a febre, como a gente fala, Legal. para fazer um projeto para o ano que vem. Você falou ali um lance antes do salto a 15 metros de altura. É lenda ou mito que você alinha a moto no ar pela troca de marcha? Não, até pode, mas é mais pelo freio. Pelo freio. Pelo freio e pelo motor. Então, dependendo do tempo que tu vai ficar no ar, você tem que ficar equilibrado, né? Sim. E o ângulo, e o ângulo correto, né, de você aterrissar é sempre tocando o pneu dianteiro e depois o traseiro. Ou os dois juntos. Nunca com a traseira assim ou muito com a dianteira muito assim, entendeu? Então tem que ser... Então a chance de tombo é grande. Tombo, nem só pelo tombo, mas pelo Desgaste. desgaste mesmo, né? Porque tu tem que... O motocross é um esporte de alto rendimento, então tu tem que estar ali pensando que tu tem que chegar no final da prova bem preparado. Então tu não pode ficar errando, brigando com a moto, sabe? Então tem as técnicas para tudo. Mas não é mito, se tu saltar, por exemplo, e a moto pegar e sair, por exemplo, pegar num buraco e sair assim, você vai frear e a moto, esse tranco que dá na roda, ela vai alinhar, E se ela sair virando, você vai acelerando, que daí ela vai voltando. Então são tudo técnicas, né? E isso tudo a 15 metros de altura, andando que nem louco, o cara tem que raciocinar para alinhar ainda. Cara, é que fica tudo meio no automático, né? Qualquer coisa que você fizer fácil, muito, qualquer coisa que você fizer muito, vai ficar meio no automático, né? Uma pergunta aqui para os dois, um que vê de fora e um que está lá dentro. Qual dessas vitórias teve um gosto mais especial para vocês? Fala primeiro, Gil. O que aconteceu para você que depois eu... Eu acho que a primeira lá, que foi o princípio de tudo, lá em Tupaciguara, Minas Gerais, que eu acho que não foi uma vitória, né? Mas foi o início de um sonho, né? E após essa daí, ali em Fagundes Varela, que quando ninguém acreditava que nós estava ali meio de azarão, vamos dizer assim, liderando a corrida e tal, o sentimento de satisfação, chegar no final com a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, eu acho que foi fenomenal, né? Então isso daí me marcou muito. E a primeira e a última, né? Que a última Fagundes era Rio Fortuna, também foi a grande final, né? Então, como era em Santa Catarina, a gente conseguiu levar uma leva grande de amigos e conhecidos, patrocinadores. Então, fizemos uma festa bonita lá. Foi bem emocionante também comemorar o título em casa. Coisa boa. Cara, pra mim, cara, eu acho que cada corrida é uma emoção diferente, né? Mas eu nunca tinha ganhado uma etapa do Campeonato Brasileiro e por muitos anos eu nem achava que isso era possível, né? Então, mesmo porque como piloto, 99 ou mais por cento dos pilotos que existem nunca nem vão ganhar uma corrida do Campeonato Brasileiro, porque o nível é muito alto, é difícil, né? Não é difícil mesmo. Então, falando assim, realmente eu achava difícil, né? Sempre achei, porque às vezes eu ia lá no Brasileiro para tentar classificar entre os 40. Entendeu? Para tentar classificar entre os 40 para largar. Depois a gente vai falar da etapa de Interlagos, né, Gia? Tinha 150 pilotos, se não me engano, na nossa categoria para largar 40. Então a maioria foi embora um dia antes da corrida, né? Porque classifica só 40 para final, né? Então, antigamente, nós também ia lá para tentar classificar para as final. E depois nós ir lá para disputar e para ganhar uma corrida. Essa primeira etapa aí de Fagundes Varela, para mim foi a mais importante, assim, porque foi a primeira, né? Primeira vez tem explicação, né? Nunca mais esquece, né? Não, e as condições que foram, né, cara? Tipo, muita chuva, muito barro. Você preferia na chuva ou seco melhor? Cara, eu gosto de andar, eu gosto do motocross, né? Motocross sempre, nunca é fácil, né? Mas, cara, eu gosto de ver o que vier. Mas no barro, muito barro, eu tenho muita facilidade. Então eu sabia, aconteceu até um fato curioso nessa corrida, que até uma das perguntas que você falou pra mim, que a gente já pode adiantar isso aí, né? Um fato curioso, assim, que na quinta-feira, a corrida era no final de semana, na quinta-feira, era a primeira etapa do Brasileiro, na quinta-feira eu tava numa licitação, numa cidade aqui da região, e nós ia viajar na sexta, que era no Rio Grande do Sul, então nós já viajava sexta de manhãzinha e tava lá. E
E eu voltando, próximo de Campos Novos, parei a almoçar no restaurante, e daí parou a almoçar o Jorge Balbi Júnior e a Mariana Balbi, que eles eram os diretores e os chefes de equipe da equipe KTM do Brasil, equipe de fábrica. Pararam ali a almoçar, que daí eles, ali em Campos Novos, vai por Lagoa Vermelha, lá pra dentro, né? E daí a Mariana me olhou e eu cumprimentei, eu tava numa mesa assim, daí ela, vamos almoçar junto? Eu disse, vamos almoçar junto, tá? Que a gente já se conhecia de corrida assim, mas não era amigo, né? E daí, beleza, o Jorginho Balbi foi multicampeão brasileiro, andou na Europa, no Mundial, andou nos Estados Unidos, então um pessoal assim, né, top, né, nível A, assim. E aí nós almoçando junto ali, eles falaram, daí, vai na corrida lá? Eu disse, vou. Ah, vai pra assistir? Eu disse, não, vou pra correr, cara. E como é que tá? Treinou? Eu disse, treinei, tô bem treinado. E qual que é a tua expectativa? Eu disse, não, eu vou pra ganhar, cara. Falei assim no almoço, né, eles me olharam assim, devem ter pensado, né, até eu falei pra eles depois, devem ter pensado, mais um sonhador aí, né, cara, porque ninguém me conhecia, tipo, a nível nacional, assim, os pilotos me conheciam, né, mas de ir lá e ganhar corrida, né, é difícil, né, mas nós sabíamos que tinha condição, eu falei, né, eu disse, não, vou pra ganhar corrida, eles falaram, nossa, então tá motivado e tal, e daí começaram a falar dos caras que são meus adversários ali e tal, eu disse, não, conheço todos eles, já corri com todos eles, e eu acho que tenho condições de andar junto, pelo menos, né. E aí daí beleza, chegamos lá e tal, começou a cair um mundo de água no sábado, e treinamos e tal, começou a cair um mundo de água no sábado, e nós temos um kit de pneu pro barro, específico para andar no barro, sabe, que a gente coloca sempre que chove, e aí o Rômulo da Racer, que tava lá comigo, que é um dos patrocinadores nossos, né, falou, daí essa chuva, o que você acha? Eu disse, cara, facilitou para nós, vamos ganhar a corrida, no sábado à noite, né, sábado de tarde. E ele disse, tu tá com toda essa confiança? Eu disse, cara, tô com essa confiança, cara. Isso ajuda muito. Acho que, com certeza, né, cara, a mentalidade positiva, né, num esporte de alto rendimento, onde o piloto tá, às vezes, esgotado de tanto treinar, né, cara. Tu tem que estar bem psicologicamente, sim, né, mentalmente e tal. E aí eu falei pra ele, eu disse, cara, eu tô preparado, né, eu acho que nesse barro aí, cara, quem que vai me ganhar nesse barro aí, cara? Os caras lá do Mato Grosso não sou acostumado. Os caras de Minas e Goiás nem chove lá. São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, Barro Vermelho aí é nós, cara, ninguém. E dos gaúchos eu conheço todos. Acho que eu ganho. Dos paranaenses que também andam no barro, eu acho que eu ganho de todos também. Da minha categoria, né? E aí choveu o mundo e tal lá. E daí cancelaram no sábado. E no domingo não tinha treino, direto pra corrida. Daí domingo de manhã eles chamaram nós pra tomar café. E o Rômulo falou, ontem você tava confiante, né? Como é que tu almoçou? Como é que tu acordou? Como é que tu almoçou? Eu disse, cara, tu viu o que aconteceu 6 horas da manhã? Ele disse, o que aconteceu? Eu disse, caiu um mundo de água, cara. Choveu mais que ontem. Melhor ainda. Eu disse, facilitou pra nós vamos ganhar mais fácil. Ele, não acredito, cara, que você tá com toda essa confiança. Eu disse, cara, sabe o que eu vou pedir pra você? Eu nem não lembro se eu falei isso aí pro Jean. Eu vou pedir pra você ir lá dentro, porque pode ir duas pessoas dentro lá no parque fechado, pra dar placa, pra sinalizar o piloto, né? Pra passar as informações pro piloto, informações da corrida. Eu só peço pra você ir lá acalmar o Jean lá, que o Jean vai ficar muito nervoso, né? Porque a corrida vai se definir no final. A corrida com barro, ela não é no início, é muito barro. Difícil, muito difícil, pesado e tal, né? Eu disse, eu tô bem preparado, cara. Vai lá, calma o Jean e só me dá as informações do tempo da corrida que minha cabeça tá boa, né? E daí foi isso, cara. Daí, quer falar um pouco disso aí, Jean? Daí nós... Na realidade... quando a gente tava montando os pneus, né? A gente tava montando os pneus que não é ninguém que monta, a gente leva os pneus e eu e o Eliseu mesmo que montemos, né? Até por ter um cuidado, né? Para não furar a câmera, para ter um cuidado maior. A gente confere 2, 3 vezes e tal. E justamente foi isso aí que o Eliseu falou. Ele faz uma boa largada, a gente tem um kit de pneu diferenciado pro barro. E não deu outra, né? Ele já largou ali na ponta ali. E a corrida foi se desenvolvendo, ele teve calma para atacar os adversários que estavam na frente dele aí. E no final sobrou, né, Eliseu? Foi bem isso aí que aconteceu. O Rômulo chegou, me deu não, só deu tempo para ele que tá tudo ok, o resto ele tá sabendo. E foi só alegria, né? Zeus, e o que passa na cabeça do piloto quando cruza a chegada? Cara, isso aí eu gosto de ler sobre biografias, né, de grandes atletas e tal, né. E uma delas, né, do Ayrton Senna, né, que é o nosso grande
ícone, né, do esporte. Todos, né? Ele falou algo que eu tenho pra mim que é verdade, sabe? Que dentro do capacete do piloto, quando você ganha uma corrida, é uma sensação, essa palavra que ele falou é uma palavra até pouco usada, né? Mas ele falou, é uma sensação inenarrável. Quer dizer que não tem como você descrever 100%, principalmente uma corrida dessa, nesse nível e tal, que a gente nunca tinha alcançado, né? Então, cara, foi assim, inenarrável, sabe? É um mix de sentimentos, de dever cumprido, Cara, é uma coisa assim que indescritível. Não tem como você definir uma sensação, sabe? É uma mistura de coisas, de pessoas Emoção, que te apoiam, realização. do que tu viveu tua vida toda para chegar ali, sabe, cara? É uma coisa assim que, uma sensação de dever cumprido, de extravasar, cara, é muito bom. Esse ano tu tá meio parado, não tá competindo. Não tô. As últimas etapas que você disputou ali, que moto que você tava usando? Nós estávamos usando uma Kawasaki. Kawasaki. Uma Kawasaki. Kawasaki porque é uma moto competitiva, com um custo-benefício interessante, né? E como nós andamos de 450 já é uma moto bem potente, né? Todas as 450 são, então tu não precisa mexer em motor, porque o motor sobra. Normalmente a gente fala entre os pilotos aí que a Kawasaki é uma moto que... A 450 é uma moto que o piloto tem que respeitar, porque ela é muito forte. Então, inclusive alguns pilotos amansam elas, não dão mais potência, amansam ela para ficar mais fácil de andar. Então a minha moto, a preparação que ela tinha de pro, assim, coisa top, é só suspensão, que é uma suspensão que o Bender trouxe para mim, que é uma Racing Tech Gold Valve, que é uma suspensão de primeira linha, assim. E até o Bender comprou as peças para mim e preparou para mim, então o que tinha de especial na minha moto é a suspensão. Só que a suspensão, cara, no motocross a suspensão é muito mais importante que o motor, porque é muito buraco. Sim. E a moto tem que estar tracionando, né? Não pode ficar a roda traseira no ar. No ar não tem tração, né? Então a suspensão, e ela tem que estar copiando, não tá batendo nos braços. Então o que tinha na minha moto era especial, assim, a suspensão. Você chegou a perder alguma corrida já por problema mecânico em moto? Deve dar um desespero, o cara é terrível. Então, cara, já aconteceu algumas vezes, assim, né? Mas que eu me lembro uma que marcou bastante nós. O Jean já estava comigo, né, na equipe. Nós estava para ser campeão paranaense. Aquele ano nós optamos por competir no Campeonato Paranaense, porque a federação de lá me convidou e daí me pagava todas as inscrições e tal, me ajudava com ajuda de custo, né, para as despesas e tal, que eu não tinha aqui em Santa Catarina. Santa Catarina nunca ajudou assim. E aí eu fui correr lá, em 2017. E na última etapa nós estava para ser campeão, sendo, né, na corrida, ganhando a corrida, assim, né, na frente dos meus adversários ali. E a moto deu um problema na bomba de combustível, no filtro da bomba ali e tal. E no meio da corrida parou e, infelizmente, perdemos o ano ali, perdemos o campeonato por isso. Qual foi o lugar mais top que você já competiu até hoje? Então, cara, entre vários lugares no Brasil, assim, cidades lindas, lugares, assim, muito massa mesmo, assim, sabe? Os caras fazem as pistas nos lugares, assim, que... Mas, assim, cara, a que mais marcou, assim, nos últimos anos, nós foi Interlagos, em São Paulo. Que foi feita uma pista de motocross dentro do Autódromo de Interlagos, aqui naquele miolo ali. E ali, cara, as fotos que saíram daquela pista com a metrópole ali, sabe, no meio de São Paulo. Cara, aquilo ali, cara, foi um evento. Até tem um vídeo que eu mandei pra você, que tem o Monumento do Ayrton Senna lá. Nós tava lá com a minha moto no Monumento do Ayrton Senna lá, cara, muito massa. Ali, cara, foi a terceira etapa, né? Nós ganhamos a primeira etapa, ganhamos a segunda etapa e fomos lá pra terceira etapa. Interlagos também, aí que eu falei, né, muito piloto, muito, a gente não podia vacilar também, né, porque nós estávamos ali pelo campeonato, né, não podia vacilar mas lá foi, assim, o lugar mais marcante, assim, pra nós. Ficou. Pela história de Interlagos também, né? Pela história, os vídeos que a gente fez lá e tal, cara, muito massa mesmo lá, muito massa. E corremos bem, né, já fomos bem lá, né? Sim. Como você falou, eu nunca imaginava
que ia sair ali do Itororó, da Boa Esperança, ia estar competindo lá dentro do Interlagos, onde que o grande, automobilismo, né? onde que o grande Ayrton Senna era protagonista, e ali a pouco viremos nós os protagonistas, né? Então isso aí, até fiz um vídeo lá para as comunidades e tal, agradecendo o apoio e mostrando que a gente estava lá, né, Eliseu? Então para mim também foi Interlagos, foi uma vitória para ti também, né? Foi legal, foi bacana. Com certeza. E qual corrida você considera mais difícil? Que você considera assim, que foi essa foi pauleira? Cara, eu acho que foi essa aí também. Por coincidência foi Interlagos, porque a pista era nova. E uma pista de motocross nova, ela destrói. Porque tu imagina, são 600 motos no final de semana acelerando, fazendo buraco, né? Então ela se destrói muito fácil. Então a pista estava assim, o chão da pista de Interlagos estava mais difícil do que os obstáculos. Porque fazia muita canaleta, muito buraco. E nós estávamos numa situação lá que nós estávamos pelo campeonato, nós não podíamos errar. Nós fomos lá para somar pontos, porque nós já tínhamos ganhado as primeiras duas. Então, para mim, até teve uma pressão maior, assim, pela dificuldade do terreno, que tu não conseguia andar solto, sabe? Tu andava sempre brigando com o terreno, no chão. Era uma reta, mas era uma reta cheia de buraco. Foi difícil ali, e muito piloto também, né? Gate cheio, né? Tinha mais de 100 inscritos lá, né? E classificamos bem até, e escolhi um lugar bom no gate, largamos entre os primeiros, e eu fui cauteloso a corrida toda, sabe? E o cara que... eu ganhei as 2 primeiras etapas brasileiro e ele fez 2 segundos, então o campeonato estava muito disputado entre eu e um cara lá de São Paulo. E ele me passou, na última volta ele me passou lá. Eu estava em terceiro, estava o Rogério Nogueira, que é um piloto lá de São Paulo, que é deputado estadual, inclusive, multicampeão também em primeiro, o Maguila em segundo e eu em terceiro. E ele me passou na última volta, e quando eu vi que ele me passou, não tinha o que fazer, ele estava por dentro. Eu pensei, não posso, é contra ele que eu vim aqui, né, disputar, né. E aí tinha um mergulho e um salto subindo, e tinha um retardatário aqui, nós já estávamos passando, era no finalzinho. E ele teve que abrir para lá, e eu fiz bem por dentro e consegui saltar lá para frente e passei de novo. E daí é só uma subida, um salto e chegava, cara. Tipo assim, foi muito rápido. Ele me passou e eu já dei o troco e já acabou, sabe? Ele chegou e ele disse, cara, eu não acredito, cara. Eu consegui te passar e não passar de novo. Cara, eu pisquei, você me passou de novo. Mas foi assim, acho que a corrida mais tensa, assim, mais, né? Acho que foi a corrida divisor de águas pro campeonato também, né, Eliseu? O cara vinha bem preparado também. E acho que essa ultrapassagem na última volta aí fez total diferença pro andar do campeonato e pro título. Para dar mais confiança ainda, né? Deus, tu tem vontade de passar esse conhecimento aí para a molecada? Tipo uma escolinha, uma coisa de treinamento para as futuras gerações? Cara, assim, o esporte a motor, em geral, no Brasil, é um esporte muito caro, né? Então, para nós ter uma nova geração, nós precisamos que a economia ajude. Né? Porque tudo é caro. Hoje tu vai comprar uma moto pra um piazinho ali, uma 50, uma 60, é moto de 50 mil. Sim. Entendeu? Absurdo. Tem que ter uma moto, tem que ter uma van, um carro para levar e tal. Então um pai que vai colocar um filho no esporte tem que ter estrutura. Não é só o piazinho ser bom e ter vontade. Tem que ter grana. Trabalho, sair para viajar, alimentação, hospedagem. Tem que ter grana. Normalmente tem que ser um cara que ou ele é empresário, ou ele tem disponibilidade, é um representante, alguma coisa que pode sair viajar na quinta, sexta e tal, né? Para levar. Então hoje assim, cara, eu até pensei em montar alguma coisa aqui, mas não tem nem... Hoje não tem renovação, sabe? Não tem... no Brasil tem, mas antigamente cada cidade tinha 4, 5 piazinhos andando. Tu fazia uma prova aqui regional, tinha uns 20, sabe? Que vinha assim. E hoje não, cara. Hoje é pouca gente andando no motocross. No velocross até tem mais, né, Jean? Mais uma galera, mas no motocross é pouca gente andando, assim, pra você montar algo assim, né? Na verdade a gente tá até com um pouco de déficit de pista de treino aí, né, na região, então você não tem aonde treinar, é difícil formar pilotos novos, né? Então, mais perto aí é Videira, Capinzal, que tem uma estrutura, já tem alguns pilotos que se destacando no motocross, que começaram do início, né? Então acho que estrutura é o principal. Pro começo tem que ter estrutura, depois as coisas andam. Estão se ajeitando, né? E não tem apoio, né, gente? Tipo, não tem empresas que tipo investem hoje.
O nosso esporte, a gente sempre fala que é um esporte muito individual, né? Não é um esporte coletivo igual futebol ou vôlei, né? Que leva uma multidão, leva um jogador, leva 10 da família. E depois, o que acontece? As nossas etapas é tudo longe, então a maioria acompanha eu e o Eliseu, o piloto e o mecânico, então... Os custos, né, também é alto, né, para tu deslocar um monte de gente, né? Então, ele falou do início ali para comprar a moto, não é só a moto, né? Não, é a bota, é o Isso. capacete, É. é a roupa. Uma bota boa, 5 mil reais, uma bota boa, uma joelheira boa, 2, 3 mil no final, capacete bom, tudo custa bastante, né? Eliseu, pra gente finalizar aqui, ó, vamos para um papo reto, resposta rápida, sem pensar muito. Um ídolo no motocross? Milton Becker. Milton Becker. Uma corrida inesquecível? Final do Brasileiro em Rio Fortuna, onde nós ficamos campeão brasileiro, com todo mundo lá, né, Jean? Uma trilha sonora para acelerar? Tem um vídeo ela que é We Are The Champions. É a nossa... Isso é top. Um apelido que pegou nas pistas? Cara, meu nome é Eliseu Glanner, né? Zeus Glanner, mas aqui em Joçaba o Michel Chesky, o Michel da VAG ali, né, que também é um patrocinador nosso, ele me chamava de Mac Glanner por causa de um piloto americano, né, que era uma greve, aí ficou isso aí, né, mas... Viu, e um sonho ainda não realizado? Cara, nós tínhamos um sonho de competir nos Estados Unidos, né, Jean? Tem um campeonato mundial de motocross veterano lá, mas... por causa de tudo isso e tal, não sei se a gente vai realizar ainda, né? Vamos ver. Mas não está descartado. Não está descartado, mas também não é algo assim que a gente tá hoje, hoje não é prioridade. Mas daqui um pouco, mais no nível de hobby mesmo, né? Daqui um pouco a gente vai. E uma palavra que te defina? Cara, uma palavra que me defina? Eu acho que é determinação, né, cara? Sempre fui um piloto determinado e... em busca daquilo que eu sempre quis conquistar, né? E esse teu brasileiro é um resumo disso, né? Que sirva de lição para muitas adolescentes que estão começando no esporte hoje, indiferente de esporte, acredite, até o final, só depende de você. Né? Corra atrás do teu sonho, né? Que depende de você, né? Principalmente depende de você, o quanto você quer realizar, o quanto você está disposto a abrir mão das coisas e tal, né? O quanto você está disposto a treinar, né? Num esporte... Qualquer esporte exige muito treinamento, né? O piloto acostumado treina com dor, corre machucado, né? A dor passa a ser rotina. A dor, e outra situação, a dor com o atleta A conquista e a vitória não vem de imediato. Ela vem com o tempo. Então não adianta você querer entrar num esporte hoje e ser campeão amanhã. Não vai acontecer. Tudo é degrau por degrau até você chegar no teu ápice, né? É isso. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês. Zeus, amigo de longa data. Jean também, parceiro que a gente conhece na vida. Agradeço a oportunidade de vocês virem contar um pouco dessa história de vocês, que é brilhante, e o objetivo do nosso podcast é isso. Dar nome e apresentar pessoas que fizeram e continuarão fazendo história. Daqui a muitos anos ainda vão dizer aqui em Joaçaba a região, o Zeus foi... Temos um campeão brasileiro. Campeão brasileiro aqui em Joaçaba. Zeus, obrigadão mesmo de coração pela tua visita, pela tua participação. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo espaço. Quero deixar aqui um grande abraço a vocês, ao Jean, que é o meu fiel escudeiro, a todos que acreditaram em nós, né, todos os meus patrocinadores, talvez eu esqueça alguns, né, mas o Benders Pensões, a Racer Off-Road, a Auto 100 Multimarcas, do Everton e do Alan ali, que me ajudaram o ano todo, Rodrigo Cueca de Capinzal, da Casa das Fladeiras, que hoje é Casa Pronta, o Alex Cavalca, o Calil, cara, muita gente, o Kiko Motos, Barão Motos, né? Muita gente, assim, participou disso tudo que a gente viveu, né? Talvez a gente volte daqui um pouco, mas o que a gente escreveu, a história está escrita, né? O nosso nome está lá, né, Jean? É isso aí. Aqui da Ervaldo Oeste, de Joaçaba, saímos daqui para trazer um título inédito para nossa região, né? Que não tem outro piloto na região que é campeão brasileiro, não tem outra equipe, né? Que eu não falo piloto porque sozinho eu não teria chegado em lugar nenhum, né? O tempo todo do programa você sempre citou isso, né? Nunca ia chegar em lugar nenhum se eu não tivesse o Gia do meu lado, se não tivesse essas pessoas que a gente citou do meu lado, né? Minha família, apoio da minha esposa e tal, né? Gia, você que tem mais contato com o Zeus, você brilha no olho quando ele fala, ele volta, né?
Isso aí, cara, isso aí nunca é um adeus, né? É só um até logo, né? Então, ele sabe que o dia que ele precisar, que ele quiser, eu sempre vou estar aqui. E a nossa parceria vai seguir adiante. É só ele querer. Dá um abraço pra Pista Caríssima aí, né, Jean? É isso aí. Rapaziada da nossa família lá da Pista Caríssima, né? Tamo juntos. Quero agradecer você também, Márcio, aí, pelo espaço aí, de conseguir mostrar um pouco da nossa história, como que foi a nossa jornada até agora. Agradecer as minhas comunidades, Boa Esperança e Tororó. Sempre apoiaram, Isso, bacana. acima de tudo, meus pais, né, que disponibilizaram o local de treino e tal. E a todos os patrocinadores que o Zeu já falou aí. Gente, pra gente encerrar, deixa eu mostrar aqui, ó. Traz pra nós mais pra frente aqui. Isso aqui é o troféu de campeão brasileiro de... Esse é da primeira etapa. Da primeira etapa, né? Primeira etapa do Campeonato Brasileiro lá. Aqui, ó. Troféu da primeira etapa. Esse aqui é o number de campeão da última daí. Esse é o number final, né, do Campeonato Brasileiro. Aqui tá foram 5 etapas, né? Então nós, desde a primeira etapa, esse number plate, esse head plate é dado ao líder do campeonato. Então na primeira etapa eles dão pro líder. Então nas 5 etapas, nós, desde a primeira até a última, em nenhum momento deixamos a liderança, né? Fomos campeão desde a primeira etapa de ponta a ponta. Bom, gente, obrigado ao Zeus e ao Jean pela participação. Continua curtindo a gente aqui no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para você receber todas as informações do nosso canal e acessa o nosso perfil, né? @MárcioFPozobon no Instagram. A gente vai postar aqui as redes sociais também do Pista Caríssima e também do Zeus. Agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palágio Pozobon Representações, Cláudia Pozobon, massoterapeuta, Que a Mulher é Consórcio e Irmãos Cancele 50 anos. Valeu, gente. Gostou do episódio? Dá o teu likezinho aí, a gente se fala no próximo aí. Um abraço.